Fala galera, eu comentei com vocês num vídeo anterior sobre o grande sucesso que está sendo a produção de mosquitos transgênicos no combate à dengue. Então se você não viu ele ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição para quando você terminar de ver esse, já partir para ele, ok? Beleza? Então no vídeo de hoje eu vou falar para vocês quais são os riscos que essa técnica pode trazer. Apesar do seu grande sucesso, pode haver riscos para a população humana. Então vamos discutir isso no vídeo de hoje e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Biosfera. Bom, então para começar nós precisamos relembrar que esses mosquitos transgênicos, eles possuem dois genes que os mosquitos selvagens não possuem. Um desses genes é apenas para identificação das larvas, que é um gene que faz a larva brilhar quando exposta a uma luz especial. O segundo gene, que é o gene que interessa, ele é um gene autodestrutivo que não deixa as larvas se desenvolverem, ou seja, esses indivíduos não vão virar mosquitos adultos, eles vão morrer na própria fase larval. E uma das perguntas que a gente pode fazer é: o que aconteceria se um mosquito sofrer uma mutação e desligar esse gene? Vamos supor que surja dentre esse grupo de mosquitos transgênicos um outro indivíduo mutante que tenha sofrido uma mutação que desligou esse gene autodestrutivo. Como que vai ser o processo para ele passar isso adiante? Primeiramente, ele precisa sobreviver até conseguir se reproduzir. Ou seja, ele tem que sobreviver na natureza. Ele não pode ser comido por outro animal, ele não pode ser morto por um ser humano, né? Tomar uma raquetada elétrica. Ou seja, ele precisa sobreviver até conseguir achar uma fêmea. Essa é a segunda etapa, né? Esse é o segundo desafio dele. Ele precisa conseguir se reproduzir. Vamos supor que ele consiga se reproduzir e essa fêmea coloque os ovos com o gene autodestrutivo desligado. Ou seja, sua prole vai sobreviver. Na verdade, esse é o terceiro desafio. A prole, ela precisa sobreviver. Suas larvas não podem ser devoradas por outro indivíduo. Quando esse mosquito ficar adulto, ele também precisa sobreviver. Ele precisa conseguir se reproduzir. E a sua prole também vai precisar vingar. Também vai precisar crescer e também vai precisar se reproduzir. E assim por diante, para ir aumentando o número desse gene dentro da população. Primeiramente, isso vai ser muito difícil porque a competição ela é um tanto desleal ao acesso às fêmeas. São soltos muitos mosquitos transgênicos, então é uma dificuldade enorme para os mosquitos selvagens conseguirem acesso a uma fêmea. Para esse único indivíduo mutante, ele vai ter que disputar com os outros mosquitos transgênicos, mas com os mosquitos mutantes. Então a chance desse único indivíduo conseguir se reproduzir, ela é bem pequena. Ela existe, mas ela é muito, muito pequena. Mas existe um fator ainda mais importante, que é a taxa de mutação desse gene autodestrutivo. Todos os genes, eles possuem uma taxa de mutação. Alguns genes, eles têm uma probabilidade maior de sofrer mutações, enquanto que outros genes, eles são quase que impossíveis de serem modificados, de sofrerem uma mutação. Então, a grande sacada desse gene é que ele é um gene estável, ou seja, ele não é propício a sofrer mutações. A chance dele sofrer uma mutação é ínfima. Então, já foram feitos testes no laboratório da Oxitec, em que mais de 100 gerações de mosquitos que foram sendo geradas no laboratório, nenhuma delas sofreu sequer uma única alteração nesse gene. Então esse é um gene que ele não está num hotspot, ele não é um gene propício a sofrer mutações. Então a primeira coisa é, para surgir um indivíduo mutante é muito, muito difícil, é ínfimo. Então aí vamos supor que surja esse único indivíduo mutante, ele vai ter que sobreviver, né, no meio ambiente com predadores, diversos predadores, enfim, seres humanos,
E além de sobreviver, ele vai ter que ter acesso a uma fêmea, então ele vai ter que competir com outros grupos, e a sua prole vai ter que vingar, vai ter que passar pelo mesmo processo. Então a chance de surgir um indivíduo mutante que cria uma população de mosquitos resistentes a esse gene autodestrutivo, ela é muito, muito, muito baixa, muito ínfima, vamos dizer assim. Certo? Então não tem muito com o que se preocupar. O segundo risco que a gente pode discutir aqui é o desequilíbrio ecológico. Então, uma outra pergunta que pode ser feita é: a soltura desse enorme número de mosquitos transgênicos que são soltos para combater os mosquitos selvagens, eles vão afetar o ambiente de alguma forma? Eles vão afetar as relações entre as espécies? Ou até mesmo o sumiço, né, de populações de Aedes aegypti, porque essa é a intenção do projeto. Você solta mosquitos transgênicos, eles se reproduzem com as fêmeas, a larva não vive, a fêmea morre, os mosquitos transgênicos morrem, com isso a população tende a cair até sumir completamente. Então como que isso vai afetar outros animais que se alimentam desses mosquitos? Sapos, morcegos, alguns mamíferos, enfim, qualquer tipo de indivíduo que se alimente de inseto, como que é que o desaparecimento das populações de Aedes aegypti pode afetá-los. A princípio esse não é um grande problema, primeiro porque o Aedes aegypti ele não é uma espécie nativa aqui do nosso país, ele não é uma espécie brasileira, ele é uma espécie invasora. Então eles não vão sentir tanta falta assim desses mosquitos Aedes aegypti, porque eles têm outros insetos para se alimentar. Eles já possuíam esse cardápio um tanto extenso antes da invasão dos mosquitos Aedes aegypti aqui no país. Inclusive eu indiquei no outro vídeo, vou indicar de novo, o vídeo do canal do Slow, que ele fala sobre essa chegada, né, sobre essa invasão dos mosquitos Aedes aegypti aqui no Brasil. Então o link está aqui na descrição, depois você dá uma assistida lá, que esse vídeo é muito bom, ele é muito completo sobre a trajetória do mosquito, sobre casos de dengue, enfim. Então, esse problema do sumiço das populações de Aedes aegypti, ela não vai afetar os animais nativos daqui que precisam de insetos para se alimentar. Um outro risco que eu já considero um pouco mais sério, que realmente ele deve ser monitorado, ele é um pouco preocupante, é que com o sumiço das populações de Aedes aegypti, surja uma outra espécie para dominar aquele nicho. Porque é assim que a natureza funciona. Quando um animal é extinto, uma outra espécie vai dominar aquele espaço vago, que tem recursos alimentares, enfim. E uma das preocupações dos pesquisadores é o crescimento de populações da espécie Aedes albopictus, que é uma espécie relacionada ao Aedes aegypti, e ela pode dominar o nicho do Aedes aegypti quando essas populações começarem a sumir. Então uma das exigências que foi feita pelo Comitê Nacional de Biossegurança foi que a empresa Oxitec monitorasse o crescimento dessas populações de albopictus ao longo do tempo. Então se for detectado previamente que essas populações estão aumentando, já pode ocorrer ali algum procedimento prévio para evitar que essas espécies cresçam e dominem o nicho ali do Aedes aegypti, até porque o albopictus ele também pode transmitir as mesmas doenças que o Aedes aegypti transmite. Então a empresa Oxitec ela também está cuidando, está monitorando essa outra espécie para verificar o seu crescimento. A princípio eu acredito que seja só isso. Se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma outra ideia de algum risco que possa acontecer com a produção desses mosquitos transgênicos, por favor, deixa aqui nos comentários, a gente vai conversando, se for necessário eu faço um terceiro vídeo para a gente discutir as ideias que forem levantadas aqui, beleza? Então é isso, muito obrigado a você, um abraço e até o próximo vídeo.